Olá, minhas lindas, meus lindos. Hoje o vídeo tá muito especial, porque eu vou tirar algumas dúvidas, né? Pelo menos buscar tirar algumas dúvidas das meninas que me procuraram lá no Instagram a respeito da BNCC, como você trabalhar a BNCC, como você incorporar essa BNCC no seu planejamento diário. E eu vou falar sobre uma competência muito importante que a gente vai precisar trabalhar muito, né? Nesse tempo aí que nós de pandemia, né, que muitas crianças ficaram dentro de casa e muitas crianças estão voltando e essas crianças precisam ser trabalhadas. São os sentimentos, né, e as emoções, né? Então, como que a gente pode trabalhar os sentimentos e as emoções das crianças, dos nossos alunos neste período durante essa pandemia? E vou falar também como planejar isso, como que a gente pode colocar isso tudo no papel, quais os campos de experiência, os objetivos de aprendizagem, né? Estando de acordo com as habilidades e com as competências da BNCC. Então, que tipo de atividade que a gente pode fazer para poder trabalhar essa competência que a BNCC traz tão fortemente e que a gente precisa trabalhar atualmente, né? Então, se você gostou desse tema, já se inscreva no canal e deixa seu like, gente, porque é muito importante o seu like. Quando você dá seu like, o YouTube ele entende que é muito importante esse vídeo e que as pessoas estão gostando e aí vai passar para outras pessoas e vai ajudar o canal a crescer. Então, bora lá pro vídeo para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa competência. Eu vou falar de um assunto que, na verdade, ele sempre foi bem abordado, mas que ele está agora muito mais forte que nunca. Eu vou falar sobre o trabalho emocional que nós devemos fazer para os nossos alunos, né? Gente, afinal, né, a maioria deles ficou em casa, né, sentiu essa pressão todinha que nós estamos passando, tudo que está acontecendo aí, sobre essa pandemia e tudo. E a própria BNCC, ela já fala sobre essa abordagem, né, para a gente fazer esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento integral da criança, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar a criança como um todo, inclusive isso cai bastante em concurso, né? A gente tem que trabalhar tanto o cognitivo, o afetivo e o motor. E se você pensar bem, muitos autores eles já estudavam, né, e escrevem, ó, quantos anos, não é verdade? A gente pode citar, por exemplo, o Vallon, né? O Vallon falou muito sobre sentimento, afetividade, como que essa afetividade, ela mexe, né, com a criança dentro da sala de aula ali. Também o Benjamin Bloom e, gente, vários outros aí falaram sobre, né, essa vertente, né, essa coisa aí do desenvolvimento da criança como um todo. Então, olha, quantas vezes que você já não leu, né, que nós devemos trabalhar o ser humano como um todo, que nós não somos apenas pensamento, né, o cognitivo, mas também a gente tem sentimento, né? O que a gente passa em casa, o que a gente passa com a nossa família, ele vai afetar diretamente, né, a nossa produção, né, o nosso aprendizado. Inclusive, sabe aquela frase que a gente já ouviu falar muito, ó? Você vem trabalhar, mas você deixa os problemas da porta para fora, né? Tem que ficar, não vem entrar no trabalho aqui com seus problemas. Gente, agora você fala para mim, você consegue esquecer um problema se você está trabalhando? Toda hora vem na mente aquele problema que você tem que resolver. É muito difícil, né? Então, e agora, né, o mesmo está acontecendo com os nossos alunos. Então, ele está passando, né, por algum desafio na sua casa. Ele tá lá, sei lá, mãe que briga muito com o pai, qualquer coisa desse tipo, né? E isso não tem jeito, vai interferir diretamente no aprendizado da criança. Ainda, né, o ser humano ele é incapaz, né, de separar essas três coisas: o emocional, o cognitivo e o motor. Agora, se a gente pensar nessas três palavrinhas que eu acabei de falar, a gente pode dizer que é super importante, né? De extrema importância para todo e qualquer tipo de aprendizado durante a vida, ao longo da vida, né? Já fala lá
a nossa LDB. Principalmente quando a gente fala na educação infantil, né? Quando a gente está alfabetizando a criança também. E pensa comigo, gente, como que a parte motora na educação infantil e nas séries iniciais é muito importante, né? O motor. Então a gente pode dizer que esses 3 pilares são os que sustentam o desenvolvimento integral do ser humano, não só da criança, né? Do ser humano como um todo. E é claro que não é apenas para as crianças, né? Que estes fatores, eles são essenciais, mas inclusive para a gente, ó, os professores. Então a gente está falando aí dos alunos, que eles vão voltar, precisam ser acolhidos, estão depressivos, nas questões emocionais dele, né? Mas pensa comigo, a gente não tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem para passar as coisas boas para eles, né? E muitas vezes isso não é uma realidade, a gente não tá bem. A gente também sofre pressão, a gente tem muitos problemas para resolver, né? E se a gente pensar bem, né, a nossa educação, pensa comigo, gente, a nossa educação lá quando a gente era criança, ela nem pensava se você estava bem, se você não estava bem. Ela não pensava no nosso desenvolvimento integral. A gente era treinado, vamos dizer assim, para tirar boa nota e pronto. E aí não importava como que você tinha que tirar aquela boa nota, tinha que ser um ótimo aluno. Só importava o resultado que você tinha ali, né? Por exemplo, eu tinha que tirar A e B, só A e B, A e B. Que eram os conceitos, né? Na época lá da maioria, não tinha de 0 a 10, era A e B, C, D e E. Ai, gente, se eu não tirasse essas 2 notas, você já pode imaginar o que acontecia, né? Como que era antigamente a nossa educação ali. E eu tenho certeza que não é só comigo, não. Muita gente era assim também. Talvez você também tenha passado por isso. Eu acredito, né? Muitos de vocês. Então, o que acontece? A nossa educação, ela faz muita diferença. Não tem jeito, a nossa educação, o que veio com a gente. E isso que está com a gente acaba passando, né, para o nosso aluno. Então, quando você lê lá as 10 competências, né, que a gente tem que desenvolver lá dos nossos alunos, né? O primeiro passo, você fala, nossa, como que eu vou desenvolver isso, né, com ele? É você desenvolver em você mesmo. A gente tem que desenvolver em nós, né, professores. Parece até estranho, né? Mas como que você vai desenvolver alguma coisa no seu aluno que você não acredita, que você não tem no seu íntimo? Gente, nós somos seres humanos, o professor, ele é um ser humano como outro qualquer. Nós temos os nossos defeitos, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, né? Nós não somos perfeitos. Só porque a gente é professor, a gente tem que ser perfeito? Não. Então, por que você e eu não trabalhamos, né, essas coisas, essas competências em nós, né? Que faltou lá na nossa infância, né? Muita coisa, né? Faltou. E aí, depois que eu falei tudo isso, com base nisso tudo, a gente precisa refletir sobre o que é planejar. Porque não adianta eu simplesmente vou lá, pego um conteúdo da BNCC, coloco no meu planejamento, no meu plano, pronto. Não. A BNCC ela é só uma base. Tanto que já fala, né? Base Nacional Comum Curricular. E aí, a partir dela, é que nós vamos fazer o nosso planejamento. E como que seria tudo isso, Lilian? Como eu já disse anteriormente, ela é uma reflexão em toda a realidade, que ela vai perpassar pelo cotidiano do nosso aluno, dos nossos pais, né? No caso, pais dos nossos alunos, da comunidade que a gente trabalha e também do nosso ambiente, do nosso local, né? O que a BNCC, o que a gente chama de regionalização do conteúdo. Então, a gente precisa construir, né, esse planejamento a partir de agora, tá? Então, o que acontece? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês baixarem um modelo de planejamento para a gente fazer juntinho. Então, esse aqui, olha, é o modelo, tá? Que eu preparei para a gente poder utilizar, tá? Nessa nossa aula, nesse vídeo de hoje.
Então, nós vamos fazer um baseado, né, na BNCC sobre essas competências socioemocionais. Então, eu vou esperar um pouquinho para vocês baixarem aí, já imprimirem para a gente fazer junto. Bom, então, né, agora que a gente conversou um pouquinho, como é importante nós compreendermos, né, que toda essa nossa educação escolar, familiar, ela influencia a maneira como nós vamos ensinar o nosso aluno, a gente pode iniciar alguma coisa. Você, espero que tenha compreendido um pouquinho, né? Se não compreendeu, gente, bota aqui nos comentários, porque o comentário, ele é muito importante, porque se a gente não pode conversar de outra forma, é através dos comentários que a gente vai conversar. Eu tô como vocês, eu tô aqui aprendendo. Então, o comentário, um conversa com o outro, um vai tirando as dúvidas do outro. Então, é maravilhoso. Então, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Vamos formar uma comunidade, uma vai auxiliando a outra aí nessa coisa aí do planejamento, da BNCC, das competências socioemocionais, tudo bem? Os nossos sentimentos, eles influenciam a nossa aula, né, como um todo, né, a construção dela enquanto professor, né, tudo é consequência de tudo o que fazemos, né, tudo que a gente é enquanto ser humano, enquanto pessoa. Para isso, para a gente poder dar aula, a gente precisa dar uma equilibrada aí nas nossas emoções, certo? Depois de todo esse estudo, que você compreendeu um pouco essas questões da BNCC, né, se você observar, ela abordou claramente essa importância desse trabalho, dessa competência socioemocional que a gente precisa fazer com o nosso estudante, né? Então, a construção desse nosso planejamento, ela envolve o que eu acabei de falar, construção. A gente tem que construir de novo, né? Então é construção de coisas, de histórias, né? A gente vai construir algumas coisas que as crianças amam, né? Então nós vamos começar por construir historinhas e personagens. E aí a gente vai envolver toda a comunidade escolar e as famílias nesse nosso planejamento de hoje. E aí você pode colocar, claro, teu aluno ali para construir esse planejamento com você. Afinal, gente, ele é o personagem principal de tudo isso, né? E eu vou lembrar para você que esse vídeo é só uma ideia, tá? Então, a partir dele é que você vai poder fazer outras, né? Trabalhar outras aulas, mesmo sendo essa mesma competência, né? Você pode distribuir em diversas aulas também, fazendo vários planejamentos, trabalhando várias habilidades, né? Para poder conseguir atingir aquele objetivo, para você melhorar, aprimorar essa competência especificamente, tá? Inclusive, eu tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre como a gente pode encontrar as outras habilidades que a gente precisa trabalhar para chegar à competência final, né? Para você conseguir ali aquele determinado objetivo. Ele fala exatamente sobre como que você trabalha uma mesma habilidade, né, ou, né, essa competência o ano inteiro. E por que que a gente às vezes trabalha o ano inteiro com essa mesma habilidade? Se você não assistiu, eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, e aí você pode depois ir lá e assistir também, tudo bem? Então, né, depois de a gente ter compreendido um pouquinho sobre a importância, né, deste trabalho, sobre a competência socioemocional, agora nós vamos colocar no papel, né? Então vai lá, imprima seu plano, o link tá aqui na descrição desse vídeo e vamos embora fazer juntas. Bom, gente, então nós já estamos aqui, né, com a nossa folha impressa. Se eu coloquei assim para imprimir pra gente facilitar mesmo, né? Mas se você quiser deixar no computador, não tem problema nenhum. Às vezes, né, tudo remoto e tal. Então, olha, eu coloquei para a educação infantil, ó, direitos de aprendizagem, conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Isso está lá na BNCC, ok? Então, esse PL que nós vamos fazer é para uma turma de 4 anos a
5 anos e 11 meses, tudo bem? Agora, você também, gente, pode adaptar para outras idades, como eu falei inicialmente, sem problema nenhum, tá? Roda não vai ter, porque é ensino remoto neste momento. Crachá também não vai ter, pelo ensino remoto. E a atividade é o quê? Sentimentos e emoções. Não é isso? E aí, a partir daqui, nós vamos ver os campos de experiência. Todos esses campos de experiência, quem já viu a BNCC, sabe que a educação infantil trabalha principalmente com esses campos. Então, nessa atividade, por ser sentimentos e emoções, nós vamos trabalhar praticamente todos eles, ok? Então, o eu, o outro, o nós, o corpo, gestos e movimentos, transformações, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades e relações. Agora, os objetivos de aprendizagem. Então, onde que nós vamos encontrar? Na BNCC. Eu não tenho a BNCC impressa, eu tenho ela apenas no meu notebook, então nós vamos lá para o notebook procurar quais os objetivos de aprendizagem que a gente pode colocar aqui nessa atividade que nós vamos fazer hoje. Bom, então eu já estou aqui na BNCC no meu notebook. Gente, olha, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Aqui estão de crianças menores, vocês também podem adaptar. E mais para frente são de maiores, como eu já falei em outro vídeo aqui, né? Que eu já comentei no outro vídeo. Então, como nós vamos trabalhar com a ideia de histórias, de juntar a família, de criar personagens, nós precisamos encontrar as habilidades que existem na BNCC que possam desenvolver isso na criança. Quais as habilidades que a gente quer desenvolver na criança através de histórias, né, de personagens e tudo isso. Então, a primeira delas, a gente não pode colocar essa aqui, olha, a 01 quer expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências. A gente não quer que ele passe um sentimento para gente, por meio da linguagem oral, que ele fale, que ele conte, né? E a escrita, que ele faça desenho, que ele construa personagens, né? E faça escrita espontânea do jeito que ele quiser, por meio de desenho, de qualquer forma de expressão. Então, a gente já pode separar essa aí. Então, eu vou anotar aqui para a gente depois colocar no nosso planejamento. Então, vamos buscar outras que eu já olhei, tá? Antes de fazer o vídeo. Então, uma outra que a gente pode colocar aqui, ó, é a 04 também, F04, ó. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens e a estrutura da história. Então, a gente não quer que ele reconte uma história, que ele construa e reconte, né? E ele também consiga ouvir, né, a história, o roteiro de outras crianças, né? Que ele faça personagem, estruture uma história. Então, a gente pode separar essa aqui também, tá? Então, vamos lá. Outra que eu tinha separado, que eu olhei aqui, é aqui, ó. A 06, olha aqui. Então, é produzir suas próprias histórias orais. A gente não quer que ele construa a história? Então, orais e escrita, escrita espontânea, ou seja, que ele escreva da maneira dele, com a sua espontaneidade, né? Em situações com função social significativa. Lembra, a gente precisa trabalhar toda essa parte socioemocional dele e que ele haja, né? Que ele tenha essa função dele significativa, que seja bom para ele e para a sociedade também, a função social que ele tem, o papel social que ele tem ali naquele momento, tudo bem? Então, a gente vai anotar essa daqui. A outra aqui, olha, que eu separei, é essa aqui, ó, 001, que é demonstrar empatia pelos outros. Ele tem que sentir o que o outro está sentindo, né? Percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos. A gente vai trabalhar o sentimento, necessidades e maneiras de pensar e agir. Que ele não é só ele que tem aquele sentimento de tristeza, que todos nós temos, ou sentimentos de alegria, né? A gente tem que criar essa empatia nele, né? Trabalhar isso nele. Então, a gente vai anotar essa daí. A outra que eu separei aqui, olha, foi a 004.
O que que é a 004? É comunicar suas ideias, sentimentos a pessoas e grupos diversos. Então, tudo que você acreditar, que você quiser trabalhar com o seu aluno, né, relacionado a sentimento, você busca aqui na BNCC, na parte da educação infantil, como eu mostrei lá no outro vídeo. No outro vídeo eu falei de fundamental, mas é a mesma coisa, é só você ir lá na introdução e buscar ali como se encontra aqui a habilidade que você quer trabalhar. Então, toda essa parte de sentimento a gente pode colocar. Então, a gente vai separar também aqui, ó, tá? Então, a gente vai lá na 006 também, manifestar, ó lá, o que a gente pode fazer, ó? Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. A gente não vai estar mostrando para ele que existem pessoas que têm maneiras de trabalhar, maneiras de agir, maneiras de ser diferentes que a dele, né? Então é a mesma coisa da empatia. Então a gente tem que manifestar o interesse e o respeito. Então a gente tem que ter respeito pelo outro, pelas diferentes culturas e pelo modo de vida diferente dos outros. Isso também é algo que a gente pode ir trabalhando. E lembrando que não é só numa aula, gente, o ano inteiro, né? É como se fosse o ano inteiro, assim, e quiçá todos os anos aí, vários anos, né? Então a gente separa essa. Vamos ver qual que é a outra que eu separei. Essa aqui, ó, que é a CG05. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Então, não pode aquela criança, né? Ah, gritar, eu quero, eu quero. Não, a gente tem que saber que ele tem que se controlar, né? Tem que ter as habilidades manuais, né? De acordo com os interesses e necessidades dele, mas saber que existem situações diversas que ele vai precisar ali se controlar. Então, essa aqui já dá para a gente separar também. Agora vamos para outra. Olha aqui a outra, gente, que é muito importante nesse trabalho de sentimentos, né, e emoções, trabalhar com ele, com a turma. Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Por quê? Se você colocar ali, principalmente na educação infantil, né, que você compara um objeto com o outro, que um é diferente do outro, ele vai perceber que ele é diferente do outro, que ele tem um sentimento diferente do outro. Eles têm muito essa coisa, né, de comparar, de brincar, de fazer aquela, né? Então, isso aqui é muito legal. A gente pode colocar esta também, ok? Então, essas foram a que eu separei. Então, tudo isso vamos passar lá para aquela nossa folha, certo? Vamos lá. Prontinho. Então, nós colocamos todas aquelas habilidades, né, que eu separei por minha conta, gente, mas é como eu falei, cada um faz o seu. Isso aqui é uma dica, né, é um exemplo do que você pode utilizar. Então, vamos lá. Expectativas de aprendizagem. O que você espera que o seu aluno aprenda com todas essas habilidades que nós colocamos aqui? Então, primeira coisa, eu quero que ele relate sentimentos. Então, eu quero que ele relate sentimentos. Por quê? Porque eu quero que aquilo ali saia de dentro dele, que ele transmita pra gente, que ele converse com a gente, que ele desabafe com a gente, pra gente poder trabalhar aquele sentimento ao longo das aulas, né? De acordo com essas habilidades aqui, tá? Outra coisa que nós queremos muito dele, que ele saiba, é que ele entenda, gente, que aquilo ali faz parte da vida, né? Que tudo isso faz parte da vida, tá? Então eu quero que ele compreenda isso e por isso não é apenas em uma aula. Então, outra expectativa que eu, né, tenho é que eles produzam personagens e brinquem, tá? E brinquem.
E a outra expectativa que eu tenho é que eles expressem os seus sentimentos e emoções. Por quê? Expressem sentimentos e emoções para aquilo ali não ficar preso. Porque se eles expressam, a gente trabalha tudo isso com eles, né? Então, aqui, os conhecimentos prévios. Lembrando que esse planejamento é um exemplo só, você pode utilizar o seu aí, né? Então, os conhecimentos prévios. Então, a gente precisa retomar os registros, né? Retomar os registros realizados. O que a gente escreveu? O que a gente já sabe dele, né? Ali até aquele momento, né? Tudo que a gente aprendeu aí durante o ano anteriormente, tá? E também os conhecimentos prévios, a gente pode ter os relatos da família, né? O que a família fala sobre aquela criança, certo? Então agora nós vamos para a segunda parte do nosso planejamento, tá? Então aqui em cima, ó, recursos, ou seja, que materiais que eu vou utilizar com os meus alunos ali, tá? Então, primeiro, para fazer a atividade que eu quero, tá, gente? Aí é com vocês. Então, papel, bexiga, que normalmente a gente usa, né? Rolinho, sabe aqueles rolinhos de papel higiênico básico, né? Os lápis de cor, tá? Lápis, caneta, canetinha, tesoura, né, gente? Assim que vai. Canetinha, tá? Tesoura, ok? E você vai colocando aí o que você precisa. Então, a aplicação, ou seja, é o que? A metodologia, né? Aquela velha metodologia. Então, a descrição da condução da atividade. Isso é uma coisa muito pessoal, tá? É muito de vocês. Mas a gente pode fazer, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, a gente pode construir personagens, tá? Que personagens que ele gosta? Construir personagens. Por exemplo, qual personagem mais marcou você durante esse período que você estava em casa? Qual personagem que você tem mais medo, né? Então, você também pode trabalhar com contação de histórias. Porque você contando histórias, você vai sentir, sabe, a carinha deles, como eles agem de acordo com aquilo que você vai explicando, o que você vai contando, o que eles vão falando durante a historinha ali, e ali eles vão se abrindo com os outros colegas, né? Você pode recontar, né? Então, trabalhar com reconto, tá? Você pode também trazer as famílias, de repente, né? Ouvir as famílias, aquela reunião básica de pais, né? As histórias, né, de cada família, para você poder compreender um pouquinho. E muitas vezes, gente, as famílias estão precisando demais desabafar com a gente também, viu? E o registro delas por meio da escrita ou de desenho. Aí vocês vão verificar, porque tudo que a gente faz é lindo, a gente vai construir, mas tem que ser registrado. Então, registro, né, das crianças, delas, por meio de desenhos ou escrita mesmo, né? Aí é de cada sala. Se você já tiver num fundamental, já é mais fácil escrever, né? E o que a gente pretende adquirir? Conhecimentos adquiridos. Então, é o retorno, né, das famílias e das crianças. Retorno das famílias e das crianças. O sentimento que veio dele através de todas essas atividades. A avaliação que a gente pode colocar, a gente, né, normalmente põe, já é o normal, então é uma autoavaliação, tá? Você vai verificar se foi legal para você, né, para o aluno. Então, a participação, gente, qual o retorno que nós tivemos aí das crianças e das famílias, né? A participação das famílias, retorno, né?
E também sobre a aplicação do recurso. Foi legal? Deu certo? Não deu certo, né? E aqui, envolvimento das famílias. Então, é uma tarefa que vai ser a história delas. Esse aqui, gente, é um esqueleto. Mas vocês percebem quantas coisas que dá pra gente fazer só com isso aqui? Tá aqui, né? Olha aqui, essas habilidades, a gente espera que eles façam tudo isso, que eles relatem, entendam que faz parte da vida, que eles produzam personagens, expressem sentimentos, né? Então, a partir disso aqui, a gente pode ter um leque enorme de atividades a partir daqui, certo? Então, essa construção de personagens, o que você pode fazer? Você pode construir um personagem com o seu aluno e de repente vai uma vaquinha com aqueles rolinhos de papel higiênico, por isso que inclusive eu coloquei aqui o rolinho. Você constrói, você pode ir alimentando ali. Todos os dias seu aluno vem e dá uma alimentação para ele. Ali você vai perceber o que ele está alimentando, por que ele está alimentando. Vamos melhorar essa alimentação? Por que você dá isso e não dá isso? Né? Tudo isso, né? A bexiga, a gente tem que ver a forma que a gente vai trabalhar. Você pode trabalhar com aquela farinha de trigo ou algum tipo de outra coisa que esteja vencido, né? Tem que ter essa consciência também, que o período está meio complicado, a gente não pode gastar alimentação, né? Com água, ou mesmo só soprar, não tem problema nenhum. Porque todos esses recursos a gente pode utilizar para construir esses personagens. E aí, com a construção desses personagens, a gente vai contar a história. A criança vai recontar a história para os pais, ou seja, vai aumentar o vínculo entre criança e os pais, a família, né? Então você também vai ouvir as famílias, né? As histórias da família. Vai falar, ai, meu filho, né? A gente sempre tem aquele relato, ai, meu filho contou a história, ele achou que foi muito legal, ele gostou e tal, né? Tem tudo isso também. E aí a gente pode fazer ele registrar. Isso são várias aulas, gente. Então é muito interessante. Se você construir personagens e fizer esse planejamento, gostaria que você fizesse, colocasse no History, aqui no próprio aqui no YouTube e me marca para eu ver, tá bom? Eu vou ficar muito, muito feliz. Um grande beijo. Tchau.